O que a Epístola aos Hebreus apresenta para cristãos que, número 1, estão, ou estavam, no caso lá dos Hebreus, receberam a Epístola, também é a nossa história atual geral, como Igreja do Senhor, eles estavam cansados. Eles tinham em torno, segundo os mais acurados estudiosos, os hebreus cristãos, ou cristãos hebreus, que receberam essa epístola, eles tinham entre 5 e 8 anos de vida cristã. Não mais que isso. E é dito no capítulo 5 que eles, atendendo ao tempo decorrido, já deviam ser mestres, ensinando outros. Então, meus irmãos, olhamos para nós. Quantos anos temos de vida cristã? Nós devíamos ser mestres, instruindo outros. E não nos alimentando de leite, mas sim de alimento sólido, com faculdades exercitadas, como diz o autor de Hebreus. Então eles estavam cansados. Veja se isso confere com os nossos dias. O que mais eles estavam? O que mais eles eram, primeiro? Eles eram veteranos, então. Não eram novatos na fé. Quanto tempo você tem jornadeando com o Senhor? Você também é veterano? Agora, reúna as duas coisas. Você é um veterano cansado. O capítulo 12 de Hebreus diz: restabelecei, pois, as vossas mãos descaídas e os vossos joelhos vacilantes, ou joelhos trôpegos. Essa era a situação deles. E será que não é a nossa, de modo geral? O que mais é dito deles? Ouça bem, capítulo 4 de Hebreus, verso 2. Que eles estavam rodeados pela palavra, mas eles não estavam ouvindo a palavra. Então o autor de Hebreus cita o exemplo da geração do deserto. A palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada ou misturada com a fé naqueles que a ouviram. Veteranos, cansados, rodeados pela palavra, mas não ouvindo realmente, estavam desenvolvendo medo ao invés de fé. Por isso a carta aos Hebreus vai dizer: meu justo viverá da fé. E se retroceder, a palavra lá significa baixar as velas e se tornar uma nau sem rumo no meio do mar. Retroceder, baixar as velas. Será que isso confere com a história de alguns de nós? Então essa epístola foi escrita para esse momento, meus amados irmãos. E a nota positiva agora. Qual é, de novo, não é é o. Qual é o antídoto do Espírito Santo para resolver essa situação? Para curar essa situação? O cansaço, a frustração, a beira da apostasia, o medo, rodeado pela palavra, mas não ouvindo realmente, não assimilando e abraçando a palavra com fé. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Qual é o antídoto do Espírito Santo para nos sarar dessa condição? É um só, é o antídoto. Ele está na abertura do livro. Havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou em um filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo e etc. Ou seja, uma visão renovada das belezas e glórias do nosso Senhor Jesus é a única coisa capaz de nos restaurar. Não há nenhuma outra estratégia, não há nenhum outro método, não há nenhum tipo de pragmatismo, não há nada a não ser contemplar Cristo de novo. E meus irmãos, isso não deveria ser novidade para nós, porque pense até mesmo nos tempos do Velho Testamento. O que aconteceu com Abraão? Se você quiser antes dele, pense em Noé. Revelação do Senhor a ele e tudo o que aconteceu. Pense em Abraão, perdido lá na terra da idolatria, da Ur, da Mesopotâmia, e o Deus da glória se manifestou a Abraão. Pense em Jacó, não só no val de Jaboque. Pense em Moisés, mostra-me a tua glória, Êxodo 33. Pense em Davi, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor para contemplar. Se você notou com atenção, os textos que lemos no início, todos usam essa palavra. Neles e nos seus contextos, não é? Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. 2 Coríntios 3,18. Apocalipse 22. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. O contexto de 2 Coríntios 3, seguindo no capítulo 4, diz assim que nós fomos regenerados para isso. Ele que disse de trevas, resplandecerá a luz. E ele resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, meus irmãos, por amor ao Senhor, aos seus propósitos e às nossas próprias almas, não percamos qual foi o motivo, o objetivo do nosso chamamento celestial. Porque foi um só. De trevas resplandeça a luz para a iluminação do conhecimento de Deus, conhecer a Deus na face de Cristo.